Alunas e alunos do Darwin, saudações geográficas. Essa aula é a reprodução da live sobre transportes, que na hora eu esqueci de apertar o botãozinho REC, então ela não está disponível para vocês assistirem. Então nós vamos fazer agora em cima da apostila e vou fazer os exercícios também, ok? Quem tiver no notebook não esquece de assistir em tela cheia, para melhorar um pouquinho a resolução. Olha lá, Geografia C, ok? Módulo 2, página 93 da apostila de vocês, tá? Rede de transportes, tá? A primeira coisa, eu nem preciso perder meu tempo, né? Lembrando vocês que a globalização da economia nada mais é do que o resultado de uma revolução tecnológica que ocorreu basicamente nos sistemas de comunicação e de transportes. Nós vivemos em um mundo capitalista. Se ele está certo ou errado, se ele é bom ou ruim, não é o tema dessa aula. Mas o mundo é capitalista, nós temos que conviver com ele. O capitalismo privilegia a capacidade de produzir e de conquistar mercado. Produzir, consumir, conquistar mercado. Ok? E nesse âmbito, baratear custo operacional é fundamental. Ok? No século passado, até a metade do século passado, era inimaginável produzir, por exemplo, né, no Brasil para vender nos Estados Unidos. Mesmo que aqui a mão de obra fosse barata, mesmo que os impostos fossem mais baixos, mesmo que a matéria-prima fosse mais barata, o transporte inviabilizaria. Hoje, você traz um produto da China, ele custa mais barato do que se ele fosse produzido aqui no Brasil. E atravessou metade do planeta, ok? Ou seja, revolução do sistema de transportes. O Enem gosta de perguntar sobre esse tema, ó, matriz do sistema de transportes, né? O que é a matriz do sistema de transportes? É o quanto a gente utiliza cada tipo de transporte no país, como transporte de massa e de carga, tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vem aqui para o cantinho, esse gráfico aqui, tá? Ó, basicamente nós temos aqui, o melhor de todos chama-se dutoviário. Ele é seguro, ele é higiênico, ele é muito, muito, muito barato, praticamente não há perda. O que é o duto? É um cano. É um cano que é feito com material adequado a qualquer coisa. Ele é ótimo para gases e para líquidos, né? Mas ele, ó, veja só, a Vale utiliza dutos, tá? Você não vai carregar uma pedra grande, mas fragmentos, né? Quando ele está fragmentado com algum tipo de fluido lubrificante, vai muito bem, tá? Sempre que for possível, optar pelo dutoviário, ok? Evidentemente que o transporte aéreo é pouco utilizado, é apenas 1% da carga, mas o transporte aéreo é estratégico, ele é muito rápido, você não pode esquecer disso, né? Tem lugares que não tem ferrovia, tem lugares que não tem rodovia. Olha só, por exemplo, a boa parte da Amazônia, né? Qualquer lugar que dê para aterrissar um avião, chega o correio, chegam suprimentos, tá? Ele é caro, sim. Ele transporta pouca carga, sim. No entanto, ele é estratégico. O 1% se deve a quê? Se deve ao custo elevado, ok? Tá? O transporte ferroviário, tá aqui o transporte ferroviário. Ele corresponde a 25%. Para o Brasil, ele seria o mais adequado. Aonde que a ferrovia sofre? Ela sofre em duas situações. Primeira situação que a ferrovia sofre, quando você tem uma distância muito curta num centro urbano, tá? Então tem que ter o trilho inviabiliza um outro transporte, né? Pensa comigo, onde passa um automóvel lá na rua, passa a bicicleta, passa a moto, passa o caminhão, passa o ônibus. Agora, se você colocar um trilho, não passa mais nada, ok? O trem, ele tem uma mobilidade em termos de urbano muito complicado, né? Se você for atravessar a rua, faz uma faixa de pedestre, o ônibus para, o caminhão para, o automóvel para. O trem não tem como.
tá? Então ele, em termos de segurança urbana, ele é complicado, ele acaba ficando caro. Então ele é um transporte muito bom para distância, para coisa assim, tipo estrada. Então vamos daqui para Linhares, é o mais eficiente. O mais barato de todos, né? Vamos esquecer o duto viário, tá? Que ele ainda é um sonho. O mais barato é o hidroviário, mas o hidroviário também é um problema do ferroviário. Você tem que ter a linha de transporte, tá? Que é o rio, por exemplo. Se não tiver o rio, você não tem o hidroviário. E ele é muito lento. Barcos, navios são muito lentos. Ferroviário não. Olha só, nós não temos uma noção razoável do que é ferrovia no Brasil. Nossas ferrovias são muito antigas, a manutenção é deficiente, o maquinário é obsoleto. Há uma desorganização, porque durante a segunda metade do século XX inteira, à exceção da última década, os investimentos oficiais, eles privilegiavam basicamente a rodovia. Tá? A partir da década de 90, você voltou a ter o desenvolvimento ferroviário, juntamente com o rodoviário. A rodovia continua sendo a prioridade. De qualquer maneira, voltou a ter ferrovia no Brasil, tá? Mas por mais de 40 anos, tá? Isso daqui virou praticamente obsoleto, esquecido pelo governo. Então você não pode, vamos daqui, por exemplo, da Grande Vitória para Belo Horizonte, por exemplo, né? O ônibus é o melhor sistema de transporte. Sim, por quê? Porque o ônibus é mais moderno, porque as linhas têm de pouco em pouco tempo, há uma organização, enquanto a ferrovia não. É um material mais antigo, de manutenção deficiente, é lógico que ele é mais lento. Agora, se você pegar um trem moderno numa ferrovia moderna, ele acaba sendo mais rápido. Todo mundo sabe que na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, a ferrovia entre outras coisas, veloz. Não é no nosso país pela sua obsolescência, só por causa disso. Ok? Vamos lá? Então, passou dos 100 quilômetros, esse é o sistema de transporte mais eficiente. Ferrovia também não gosta muito de subida e descida. Ótimo para o Brasil, que tem um relevo plano. Tem ondulações no relevo brasileiro, mas elas são fáceis de ser sobrepostas pelo sistema ferroviário. A própria rodovia faz curvas, né, quando você tem morros. Tá? Então, nosso relevo bastante aplainado é bastante eficiente, torna a ferrovia bastante eficiente. Ok? Infelizmente, só 1/4 das cargas são transportadas por ferrovia. Ok? No caso do hidroviário, ok? Hidroviário pode ser por rio, ok? É a navegação fluvial, ou pode ser pelo oceano, de um porto para o outro, chama a navegação de cabotagem. Está lá na frente, a gente volta. O hidroviário é o mais barato de todos, é o que transporta mais carga, né? Um navio transporta milhares de toneladas, né? Ok? É bastante seguro, não é 100%, porque tem pirataria ainda, tá? Nos oceanos, e ele tem o problema de ser lento, e o problema muito pior que a ferrovia, né? A ferrovia, você fez o trilho, você atrapalha a vida urbana. A hidrovia não, né? Se não tiver o rio, você simplesmente não pode tê-la, ok? Então ela depende de um agente da natureza. Sobre o impacto de você fazer uma hidrovia, ele é controvertido, né? Porque o rio já existe, mas ele tem que sofrer alterações. Tem impacto, sim, sobre a natureza, tá? O da ferrovia é feita de trilho é de aço, a dormente é feita de madeira e de brita, então ela tem impacto ambiental. E o asfalto é petróleo. Todos eles têm impactos ambientais que no fim, tá, no pesar da balança, eles acabam se equivalendo. Um pesa mais para um lado, olha aqui petróleo, o asfalto. Aqui madeira, as dormentes, brita, é rocha, você tem que destruir rocha. Destrói a natureza. Aço, né? E nesse caso você modifica o equilíbrio de rios, tá? Existe uma regra de ouro no meio ambiente. Não existe regra. A regra é essa, não existe regra. Para cada situação você tem um impacto mais grave, uma solução mais eficiente. Então cabe à logística de cada país saber
Nesse lugar a ferrovia é mais eficiente e menos impactante, mas naquele lugar é melhor fazer uma rodovia. Ou é melhor aproveitar uma hidrovia. Pô, nesse lugar não, o rio já está secando, já está tudo desmatado. Se a gente ainda agravar com o transporte, vai tornar crítica a situação desse rio. Ok? Beleza? Ótimo. Tá? O transporte rodoviário eu vou deixar para daqui a pouquinho, porque ele é o tema da aula. Discutir transportes no Brasil é discutir rodovia. Veja só, rodovia, vamos arredondar isso aqui para 60, tá bom? Se isso aqui for 60, o resto é 40. Para pensar. 60 é 40%, mais 20. 20 é 50% de 40. Quer dizer que a ferrovia é quase 50% a mais que todos os outros sistemas de transportes somados. E aqui nós estamos nos referindo a transportes de carga, combinado? Transportes de massa também. O individual, se a gente for pegar o individual, a rodovia, você tem que ter um gráfico que caiba próximo do 100%. Combinado? Tá beleza? Joia. Tá ok? Olha agora esse gráfico aqui dos custos, tá? Veja só que coisa. A hidrovia e o duto têm custos muito próximos, tá? Que são mais baixos que o da ferrovia e que, veja só, são bem mais baixos que o da rodovia, tá? A aerovia, evidentemente, que é muito mais caro, mas não esqueça que tempo é dinheiro. Então, a aerovia, ela compensa o custo com o tempo. E a hidrovia, ela compensa ao contrário. O custo é tão baixo, mas tem o problema do tempo, ok? Se você pegar friamente, se você esquecer particularidades, o vencedor aqui é a ferrovia, tá? Ele é muito rápido, é muito eficiente, poucas perdas, é muito seguro. Olha que interessante, né? Pega aqui na rodovia, se um caminhão, por exemplo, perder a direção, ele vai atingir automóveis. A ferrovia não, o trilho dela é separado, é muito seguro, tá? Acidentes de ferrovia não são comuns, são raros, ok? Então, se você pegar a ferrovia, ela é mais ou menos o triplo do preço, tá? O triplo do preço da hidrovia, mas ela é bem mais rápida, mais fácil, ok? Então, ela acaba sendo vitoriosa. Repare, ele considerou tá? A rodovia ela é quase 4 vezes mais cara do que a ferrovia. Lembrando que esse número é médio, ele vai aumentando a favor da ferrovia conforme as distâncias aumentam. Quanto maior a distância, a ferrovia é mais eficiente em relação à rodovia. Combinado? Tá beleza? Ou seja, o transporte rodoviário, ele não é um transporte eficiente, mas ele tem vantagens, né? O transporte porta a porta é rodoviário. Você não precisa de um trilho, né, para carregar qualquer coisa até o supermercado. Ele vai de caminhão mesmo. Tá beleza? Ok? Então anota aí, mais baratos, duto e hidrovia, tá certo? Sendo que a hidrovia é muito lenta. Ferrovia, que é o melhor custo-benefício no total. A hidrovia, ela é muito barata, porém lenta. Rodovia é cara, mas faz o porta a porta. E a aerovia, ela tem aquela vantagem do tempo, embora ela seja muito cara, tá? E transporte pouca carga. Então, vira a página, olha só. Então, imagine que aqui seja cada quilômetro que você está rodando, distância, tá? E aqui o custo, claro que o custo aumenta. Cada quilômetro que você rodou, você vai colocando mais reais no combustível, né? Agora, observe como a rodovia, ela vai ficando cada vez mais cara em relação às outras. O custo inicial dela é muito barato. Aqui você considera mais ou menos 100 quilômetros. A partir dos 100 quilômetros em média, a ferrovia, claro que fica mais caro, você está rodando mais quilômetros, mas ela cresce menos. A hidrovia, então, veja só, ela vai levar aí uns 150 quilômetros, ela começa mais cara, né? O custo operacional de um porto, meu Deus, né? Tá? Mas lá pelos 150 quilômetros ela vai ficar mais barata que a rodovia, e lá pelos 300, 400 quilômetros ela passa a ser a mais barata de todos, tá? Então, conforme aumenta os quilômetros, tá? Esse gráfico continuaria,
o avião está de fora porque ele é específico, né? O avião, para determinada rota, só serve ele. Você esquece o custo dele. Tá ok? Beleza? Vamos lá para cima um pouquinho. Olha esse gráfico aqui. Ele é muito oportuno, porque ó, ele é de 2010, igualzinho ao gráfico que eu acabei de mostrar, que também é de 2010, mas ele coloca 22%. No outro tinha ferrovia, 25%, né? Institutos diferentes te dão dados parecidos, porém nem sempre iguais. Tá ok? Então eles pegaram os maiores países do planeta, Rússia, Canadá, Austrália, Estados Unidos, China, Brasil, não na ordem, tá? Ok? E fizeram uma análise da matriz de transportes de cada país. A Rússia é uma exceção, né? Foram 70 anos de comunismo. Entenda comunismo como um governo centralizado que determinava tudo na vida das pessoas. E eles privilegiavam fortemente as ferrovias, mesmo porque o país é imenso. Repare que eles não eram bobos. E naquele momento, né, o transporte individual não tinha nenhuma importância para eles. Então hoje, né, veja, 2010, tá? Que são 20 anos depois do regime comunista ter ido ao colapso, o transporte hidroviário ainda é irrelevante. Ele perde para o hidroviário num país que congela uma parte do ano, não esqueça disso, tá? E perde, bom, lá o privilégio absoluto é da ferrovia, tá? Repare agora que nos países ricos você tem um equilíbrio muito maior, ó, entre 40% e 50% ferrovia, por volta de 1/3, a Austrália um pouquinho mais, por volta de 1/3, um pouco mais de rodovia, tá? E a hidrovia depende, né? A Austrália, a boa parte dela é desértica, a navegação dela é mais cabotagem, de porto a porto, ok? A mesma coisa a China, né? Tá bom? A China também, boa parte dela é desértica, tá? E o Brasil a gente já estudou, ok? Só para você ter uma ideia de como é diferente, aqui tem uma sugestão de um videozinho para você assistir. Então agora nós vamos falar do transporte rodoviário. Rodoviário é o mais importante, né? Porque é o que mais carrega no Brasil. O que é que torna o transporte rodoviário tão importante no Brasil? Então, em primeiro lugar, a história, combinado? O que acontece? O Brasil é um país emergente. O que significa país emergente? É um país periférico, ele foi colônia de exploração, ele tem uma história tardia em relação aos países ricos, tá? E notadamente, né, no seu desenvolvimento sempre teve alguma forma de dependência econômica, política, tecnológica, cultural em relação a países mais fortes, né? O Brasil dificilmente se impõe na história. O que acontece? O automóvel, que é o maior interessado direto na rodovia, ele é um fato do século XX. Quando surgiu a indústria automobilística, início do 20, virada do 19 para o 20, né? Mas ela ficou forte, tá? No entre guerras, tá? Depois da Primeira Guerra e antes da Segunda, entre a década de 20 e a década de 40, o transporte rodoviário, a indústria automobilística se fortaleceu e depois da Segunda Guerra a indústria automobilística virou potência. O que acontece? Conforme isso foi acontecendo, o planejamento urbano, por exemplo, nos países europeus, por exemplo, no Japão, por exemplo, nos Estados Unidos, esse planejamento já tinha sido feito, as cidades já existiam, então elas já estavam alicerçadas em transporte ferroviário, em troncos ferroviários, né, em cruzamentos ferroviários, em lugares servidos por rios, por exemplo, rios navegáveis. O automóvel foi se somar a uma estrutura já existente. Nos países emergentes de capitalismo periférico, exemplo Brasil, exemplo México, ok? O que acontece? A indústria automobilística ela teve uma força muito grande para influenciar os governos do planejamento do desenvolvimento do transporte. O nosso desenvolvimento urbano é pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, nós pegamos um momento em que
desenvolvimento econômico e desenvolvimento de rodovias eram praticamente sinônimos, ok? Então não nos cabe avaliar especificamente Juscelino, tá? Quando ele assume final da década de 50, o país tinha um projeto de desenvolvimento industrial e a indústria automobilística já existente, ela já tinha condições de abrir filiais naquele momento, coisa que anteriormente era muito difícil, tá? Nós estávamos em pleno início de revolução tecnológica. O que acontece no momento que o país diminui os investimentos em ferrovia, que é onde mais se investia até a Segunda Guerra, e passa a investir em rodovia, estamos falando de Juscelino Kubitschek, 1956, tá? A própria indústria automobilística estrangeira vai entender: esse país é bom para que eu tenha lucro, e eles vão abrir as filiais aqui. Hoje, para nós, a indústria automobilística não é geradora de emprego, porque os processos foram robotizados. Na década de 60 era a maior geradora de emprego. Então, aos olhos do governo era ótimo. Vai dar mobilidade, vai gerar emprego, vai gerar impostos, vai gerar exportações. Então o que acontece? O sonho de desenvolvimento seria muito facilitado com a chegada das multinacionais. Então a partir da final da década de 50, 60, 70 e 80, ok? Então são 30 e tantos, não, são quase 40 anos. O Brasil praticamente abandonou os outros meios de transporte. Os esforços públicos se concentraram em asfalto. Isso ainda hoje você associa muito. Tal político foi eficiente. Veja quantos quilômetros ele asfaltou. Repararam a força da rodovia? Então o que acontece? No Brasil, não apenas, veja também o outro lado da moeda. A indústria automobilística se modernizou. Se eu acabei de falar para você que os trens que rodam no Brasil, como regra, são obsoletos, não são todos, mas como regra são. Caminhões e ônibus, ao contrário, eles são modernos. Os automóveis, eles são muito parecidos com aqueles que estão rodando nos países de primeiro mundo. Ok? É lógico que quanto mais moderno, mais eficiente, ou seja, consumo menor e desempenho melhora, tá? Então os trens antigos não apenas são mais lentos, mas consomem mais energia, seja ela óleo diesel ou coisa parecida. Já os ônibus e os caminhões que circulam no Brasil, por serem parecidos com os estrangeiros, os das matrizes, eles têm um desempenho parecido com o desempenho dos países ricos. E aí vem o outro lado da moeda do governo, né? Como a gente tem uma manutenção muito deficiente, não adianta você ter o caminhão moderno se a rodovia está toda esburacada. Aí o que acontece? Essa rodovia vai aumentar o custo do transporte. Nesse momento eu já falei de todos os meios de transporte, eu posso discutir uma coisa chamada custo Brasil. O Brasil é um país cuja média de impostos é mais elevada do que a média do planeta. Sim. Porém, isso não justificaria muitas coisas. A grande encrenca que tem no nosso país é o seguinte: nós pagamos muitos impostos e os serviços públicos são ruins. Isso é inquestionável. Países que têm nível de imposto parecido com o brasileiro, como os escandinavos, Suécia, Noruega, as pessoas não precisam pagar para ter assistência médica, para ter ensino, para ter segurança. Ou seja, o Estado cobra, mas retorna. Países onde você não tem esses serviços, como é o caso dos Estados Unidos, os impostos são mais baixos. Ok? Então o Brasil é um país que tem impostos no nível de países que fazem serviços, mas não faz esse serviço. Esse é o problema do imposto. E ele em si não justifica uma coisa chamada custo Brasil. Quer dizer, as coisas produzidas no Brasil são muito caras. Então o país tem dificuldade para exportar.
Sim, é verdade. O que é produzido no Brasil é mais caro que a média mundial, porque o nível de impostos é mais elevado que a média mundial. Mas, no entanto, o que encarece mesmo o preço das mercadorias é a nossa logística de transporte. O mais utilizado, que é o rodoviário, nossas rodovias estão tudo esburacadas. Quais são as boas? As privatizadas. Só que as privatizadas têm que pagar o pedágio. Ou seja, além de pagar todas as taxas do caminhão, além de pagar as taxas do governo, o caminhoneiro ainda tem que pagar o pedágio, que acresce muito no custo do frete. Pedágio ele faz parte do custo do Brasil. Rodovias sem pedágio são muito ruins e rodovias boas cobram pedágio. Moral da história, acabamos por ter um produto muito mais caro. Então vamos deixar para lá o rodoviário. Os outros meios de transporte é a mesma coisa. Nossas ferrovias são lentas, nossos portos são extremamente sucateados. O Porto de Vitória é uma exceção. Alguns portos brasileiros foram modernizados, um deles, tá certo? Por exemplo, Tubarão, por exemplo, os portos da Grande Vitória são eficientes, mas eles são exceções aqui no Brasil. Tá? Muitas vezes um navio fica 40 dias esperando para atracar. Já pararam para pensar o preço que é um navio parado um mês para a empresa que tinha que trazer minério claro, trazer minério não, levar embora o minério, mas ele traz alguma coisa, né? O navio ele vem cheio e vai cheio. Não justifica um navio fazer uma perna de viagem vazia. Tá ok? Tá? Aqui embaixo você tem algumas desvantagens da rodovia, tá bom? É um sistema que consome muita energia, polui muito, é inseguro, né? Porque caminhões, ônibus e automóveis estão na mesma via, então os acidentes são mais graves, especialmente para o automóvel. Ele provoca perdas, é inseguro, né? Porque os transportes de caminhões são os que são mais roubados na estrada. Tudo isso acresce custo, né? Tá? Porque a empresa que transporta ela já vai botar, por exemplo, um custo de seguro para a sua carga. Isso vai ser cobrado no preço final de sua mercadoria. Ok? Vira a página. De qualquer maneira, o sistema de transportes do Brasil, de rodovia, o Brasil é bem servido por rodovias, tá? Essas rodovias elas interligam praticamente todo o território, especialmente do litoral, e conforme você vai indo para o interior, você pega uma linha de Brasília aqui, né? Tá? Passou Brasília, começa a piorar. A Amazônia ela é pobre em todos os meios de transporte, até mesmo o rodoviário aqui no Brasil, tá? E boa parte das rodovias na Amazônia não são asfaltadas, né? Olha a legenda aqui, sem pavimentação. Imagine lá, né? Muitas sem dificuldade até para abastecer o veículo. O próximo tópico é o do transporte ferroviário. Então nós já sabemos que a ferrovia é um excelente meio, é adequado ao Brasil, que é muito grande e que tem um relevo relativamente plano, é extremamente utilizado em transporte de matérias-primas. As próprias empresas, né, como a Vale, fazem a ferrovia, já que o governo não faz, elas fazem, tá? Então são privatizadas. Boa parte do transporte urbano também foi privatizado, né? Já existia a linha, foi sucateada na década de 60, ok? E depois ela voltou a ser modernizada aí nas últimas 3 décadas. O transporte ferroviário merecia uma medalha no Brasil, ele foi o primeiro, depois do hidroviário, claro, mas ele foi o primeiro transporte interiorano eficiente. Foi introduzido no transporte do café. O café foi introduzido no litoral, entre São Paulo e Rio, deixaram esgotar o solo, né? Então eles tiveram que levar para o interior. Essa foi a grande sorte da história do Brasil. Encontraram terra roxa no interior e tiveram que fazer as ferrovias para trazer aqui de volta o café para exportar. Mas por que isso foi tão importante? Ferrovia significa minério, madeira, brita, produtos industriais, energia, peças, manutenção, mão de obra especializada. Então, a partir do desenvolvimento ferroviário,
quem estava aqui nas redondezas passa a deixar de querer a escravidão. Você não pode colocar o escravo no trem, ele foge, ele vai embora, né? Da mesma maneira que o trabalho técnico não era confiado a escravos, né? E você vai necessitar de uma série, manutenção do trem, manutenção da estrada, loja das peças. O trem para nas estações, né? Começa a haver um desenvolvimento de um botequim, uma pensãozinha para o cara dormir, coisas assim. O Brasil passa a ter cara de país, né? E sem contar o movimento abolicionista, ok? Palmas para a ferrovia. Joia. Então, ferrovia é barata, ela pode ser eletrificada, para o Brasil é uma grande vantagem, tá? Ela é eficiente, tem poucas perdas, tá? Difícil de assaltar. Então, a exceção do porta a porta de transporte, a ferrovia é o transporte mais eficiente que existe para a nossa realidade, tá bom? Lembrando que eu estou apontando aqui para rodovias, né? Eu apenas estava usando como exemplos para explicar os lugares. Vira a página. Olha que interessante, um mapa de transporte marítimo, tá? Esse mapa, ele faz uma projeção polar do planeta, não é isso? Tá? É uma projeção azimutal, bacana, né? Por quê? Porque o centro do transporte são os centros consumidores do planeta. Ok? O Japão aqui sempre foi um centro consumidor. Agora a China também está se tornando um centro consumidor. Por que motivo? A China continua um país muito pobre, mas ela tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, né? Então você pega 1 bilhão, que são realmente pessoas paupérrimas, tá? Apesar de pelo menos oficialmente não haver mais fome na China. E os outros 400 milhões são o maior mercado consumidor do planeta, meu Deus do céu. A população inteira dos Estados Unidos são 330 milhões. Quer dizer, aquele bilhão de chineses que são paupérrimos, no mínimo eles comem. Eles consomem uma roupa ou coisa parecida. Imagine o mercado de consumo que é esse país. Então hoje a China é sim um centro importador. Ok? Tem muita gente que diz que a China, eu não estou afirmando, né? É um tipo de teoria da conspiração. O coronavírus foi criado para baixar preço de commodity. Sim, realmente, a China é importadora de petróleo, a China é importadora de comida. Por que motivo? Porque 1,5 bilhão de pessoas, por mais pobre que ela seja, ela come. Senão ela vai morrer, né? E, querendo ou não, o desenvolvimento chinês tem inserido pessoas, tem melhorado a vida de um número significativo de chineses, tá? Criando uma classe média poderosa. O país continua extremamente desigual, tá? Mas está aqui, ó, a rota hidroviária internacional. Aqui você passa pelo canal de Suez, ó, desde o século XIX está indo em utilização. É um atalho para abastecer os europeus. Bacana isso? Joia, tá? Então, o transporte marítimo para longas rotas, tá? Ele é o mais barato de todos e é o que transporta a maior quantidade de matéria. Vira a página. Olha os portos brasileiros aí, tá? Pronto. Olha só, quando a gente fala em porto, eu estou falando em porto fluvial também, ó, navegação fluvial. Aqui você tem a navegação cabotagem, que é quando ela é feita entre portos do mesmo país, tá? Beleza? Alguns portos são de administração estadual municipal, alguns são da União, tá? Pertence a Brasília, ao governo federal, alguns são privatizados, tá? Você tem de tudo no nosso país. Combinado? É muito comum na Organização Econômica do Brasil fazer o corredor de exportação, né? Então vamos pegar o nosso exemplo que é o mais legal. O Porto de Vitória, ok? Esse mapa é só de portos. Você tem uma ferrovia que traz minério e traz grãos do interior. O minério vem de Minas Gerais, mas os grãos vêm do centro do país, tá? Lá no centro do país, uma parte pode ter sido transportada por alguma hidrovia, por alguma rodovia, até a ferrovia
e de ferrovia ele vem até o porto e vai para o país de destino. Nesse momento, eu já te chamo a atenção, depois de tudo que a gente discutiu, qual é o sistema de transportes mais eficiente que existe? Resposta: a multimodalidade. Ok? Olha só, aqui está passando um rio, pô, ele é navegável? Se o rio for de planície, ele deve ser navegável, deve ser fácil navegá-lo. Se ele for de planalto, não é que ele não é navegável, olha aqui, o Rio São Francisco, ele é navegável, meu Deus do céu, e ele é de planalto. Então ele exige obras, mas mesmo o planalto, o rio não, você não pode fazer subida e descida no rio, mas trechos planos do rio são naturalmente navegáveis, tanto na planície quanto no planalto. O problema é que planícies são sempre planas, planaltos normalmente não, mas com obras, tá, que são feitas lá há mais de um século, os rios se tornam tranquilamente navegáveis, tá? Olha isso daqui, aqui você tem o Tocantins-Araguá, é quase todo navegável. Vai até o Golfão Amazônico. Isso aqui é uma rota para ir para Estados Unidos, para a Europa, tá? Ok? Como aqui você tem a ferrovia Norte e Sul, e aqui você tem a ferrovia de Carajás, né? Não tem mapa ferroviário na apostila. Então o que acontece? Você pode ligar esse rio a uma ferrovia para exportar para algum país europeu, por outro lado, né? Agora veja só, aqui você tem a bacia do Rio Paraguai. O Rio Paraguai ele vai para o sul e ele se encontra com o Paraná lá em Buenos Aires, tá? Então obras relativamente baratas que estão sendo feitas aqui interligariam pelo transporte mais barato que existe, a Amazônia a Buenos Aires, ok? Isso daqui tem sido chamado de hidrovia do Mercosul, trechos navegáveis do Rio Paraná, esse aqui é o Paraná, veja, ele passa por Paraná, por São Paulo, pertinho de Minas, ok? Aqui é o Tietê, tem trechos navegáveis também, ok? Eu ligo para o interior do Brasil e ligo os nossos vizinhos de Mercosul pelo transporte mais barato que existe, o hidroviário, tá? Então, voltando ao assunto, o meio de transporte mais barato, mais eficiente que existe é a multimodalidade, tá? A logística do governo, ela tem que incluir uma equipe técnica capaz de descobrir do trecho A para o trecho B, o mais eficiente é a rodovia, do B para o C, o mais eficiente é a ferrovia, do C para o D, hidrovia, aerovia, seja lá o que for, duto. E ele vai baldear essa mercadoria de modo a aproveitar em cada situação qual é mais barato, qual é mais eficiente, qual é mais sustentável. Ok? Vira a página. Rotas aéreas do planeta. Essas rotas, elas são correio, elas são transporte de pequenas coisas, né? Produtos eletrônicos que indivíduos mesmo compram pela internet, tá? Transporte de passageiros. Repare que a navegação aérea é muito parecida com a navegação marítima, né? Tá? A gente faz uma projeção azimutal do planeta, porque os centros consumidores, tá? Eles são eles estão aqui em paralelos mais elevados, né, da zona temperada, tá? Que é Estados Unidos, tá? Que é os europeus, aqui China e Japão. Combinado? Nós fazemos parte dessa periferia do sistema de transportes internacionais, ok? Bem, amores, finalmente o transporte dutoviário, né? A apostila fala de oleoduto, tá? E fala do gasoduto. Vira a página. Repare que o Brasil é muito mais servido por dutos do que você imaginava. A América do Sul também, tá? Não é comparável à Europa, não. Mas também não é tão próximo de zero, tá? Ok? O mais importante que você tem aqui, tá? Que a gente usa sempre, quem tem carro a gás aí, boa parte do gás ele vem da Bolívia. O Brasil tem um estreito relacionamento econômico histórico com a Bolívia, tá? Ok? Então, o petróleo que a gente usa vem do gás, o gás que a gente usa vem do petróleo, sim, mas de qualquer maneira nós não somos autossuficientes especificamente no gás. Nosso consumo é maior do que a capacidade da
Petrobras em produzir tanto o gás direto da natureza quanto o gás liquefeito do petróleo, ok? Então, em parte, o nosso produto é importado, tá? Então, insisto, claro que os mais importantes são gasodutos e oleodutos, né? A gravidade é grátis quando você tem, por exemplo, o início na Cordilheira dos Andes e o final em altitudes mais baixas e até planícies, tá certo? O gasoduto ele pode ser também por diferença de pressão, o transporte, né? Mas eles não são os únicos. Transporte que você quiser. Aqueduto em muitos lugares do planeta, ok? Tá? Uma das brigas lá da transposição do Rio São Francisco, levar água para o sertão. Lindo. O sistema escolhido foi por meio de canais de concreto, né? Então havia engenheiros que defendiam, não, senhor, tem que fazer o aqueduto, é mais barato, é mais higiênico, é mais seguro, ok? E finalmente o transporte de informação, vira a página. Aqui você tem, veja, a globalização ela é fruto da revolução tecnocientífica, tá? E aqui você tem o transporte virtual, o transporte do nada, o transporte da imagem, o transporte da informação, que são as redes de comunicação virtual, como elas eram em 1960 e agora 4 décadas depois. Olha só a grossura do transporte de dados, tá ok? Veja só, amores, as cidades mais importantes dessa época, né, quando eu estava nascendo aqui em 1960, eram os centros industriais. Hoje, as cidades mais importantes são as cidades globais. Cidade global não é uma cidade super industrializada, não é uma cidade onde tem milionários. Cidade global é onde você está interconectado ao mundo, onde a sua rede de serviços e a sua rede de comunicação é mais eficiente, é mais barata, é mais acessível, é mais rápida, ok? É para lá que vão os escritórios das grandes empresas que vão administrar o sistema produtivo, ok? São as chamadas cidades globais, que são as cidades que movimentam o desenvolvimento do século XXI. Tá beleza? Muito agradecido. Agora eu faço um videozinho para vocês dos exercícios.